Já que, sabendo que estamos envelhecendo, a gente precisa cuidar melhor desse processo, né? Porque a gente sabe também que o processo afeta a nossa saúde, como falta de apetite, alterações na dentição, diminuição muitas vezes do paladar, diminuição das funções digestivas. A gente sabe que tem muita coisa que é bem frequente nessa fase, comprometendo a absorção de nutrientes, levando a um quadro de desnutrição. Sim, tem muitos idosos desnutridos. E a desnutrição pode afetar um monte de outras coisas. Outras funções importantes do nosso corpo, como, por exemplo, a função cognitiva. Muita gente acaba ficando aí com essa parte bem comprometida e outras coisas mais. Para conversarmos sério sobre alimentação nessa fase da maturidade, a nutricionista Tamara Hamley. Seja bem-vinda, minha lindeza. Saudades de você. Mais uma Como vez, vai? obrigada. Muito bom te receber com essas belezas aqui na nossa frente. Pois Isso é bom demais, né? Falando, né, sobre terceira idade, a importância dos nutrientes, trouxe aqui alguns pontos para a gente conversar. E você sabe que mais cedo eu estava te assistindo e foi falado que às vezes a falta de sono atrapalha na alimentação do dia seguinte. Tem estudo científico falando disso. Quando a gente dorme mal, 30% a mais de carboidrato é consumido no dia. O seu microfone está desligado? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu já... Se tiver desligado, deixa eu ver se está no mute. Ela já liga logo. Tá ligadinho, tá perfeito. Qual o número do microfone dela? 07. Aqui é assim, gente. Desculpa, tá. É ao vivo. 07. Tá tudo certo agora, gente? Ou não? Olha só, aí você já acompanha um pouquinho de bastidores, né? Porque são vários microfones, a mesa tá lá, aumenta um, abaixa o outro. Tá chegando agora? Testa, tá? Deixa eu testar. Tá tudo certo? Então tá bom. Então vamos. Aí a gente estava falando que você me disse que tem estudos científicos que mostram que a gente consome 30% a mais de carboidrato quando dorme mal. Quando dorme mal. Então, eu tava ali te assistindo, eu falei, ai, olha, tem estudo científico em relação a isso. E para qualquer idade, então não só para os jovens, mas também na terceira idade. E é impressionante como na terceira idade muita gente dorme mal e acha que tá tudo bem, né? Por isso que eu gosto de falar daquele produto que estimula lá o horário certinho do sono, entrar no sono reparador, porque sono é primordial. A idade tá chegando, é assim mesmo. Não, tem alguns pontos que são fundamentais, são pilares importantíssimos. E a gente pode começar falando da água. Show. Porque a hidratação é essencial e a gente tem uma perda, né, da sensibilidade da sede, assim como a falta de apetite, a falta de fome e a falta de vontade de comer. Então, isso acaba interferindo no comportamento alimentar e aí essa população, né, que vai envelhecendo acaba escolhendo alimentos mais pastosos, alimentos líquidos, porque já não tem mais esse apetite. Então, o mais arriscado, o mais perigoso é o apetite. Perfeito. Então a gente entendendo já de cara que é importante cuidar de tudo isso, mas priorizar a água, a gente faz esse alerta para você. Eu vou te pedir 2 minutinhos, a produção precisa rever isso, o que está acontecendo com o microfone, e eu volto já já. Combinado. Mas é bom até enquanto isso você prestar atenção, porque eu vou dar um recado que também tem a ver com a alimentação. Porque na agora está falando sobre processo de envelhecimento e alimentação, porque esse processo afeta tanta coisa, mas afeta também a nossa alimentação, porque consequentemente vem diminuição de apetite, alteração na dentição, diminuição do paladar, da sensação de sede e tudo mais, né, Tamara? Sim. E você estava me contando aqui algumas coisinhas que a gente tem que priorizar. Exatamente. E aí o primeiro ponto foi a água, justamente porque essa percepção de sede, ela é diminuída, então conforme a idade vai avançando. Então, se policiar para tomar bastante água. A água é um elemento essencial. Independente da sede. Independente da sede. A sede já é o primeiro nível de desidratação. E sementes também, essa questão de fibras para ajudar no intestino é muito importante. Legumes e verduras
Então, um ponto importante que a gente estava falando é sobre alimentos líquidos e pastosos. Então, o idoso ele tem a tendência de só consumir sopinha, ou coisa batida, ou café com leite, que é terrível. Eu até deixei o leite ali, as bolachinhas separadas, porque a gente vai falar dele. E eu trouxe também a carne. Essa questão da mastigação, da deglutição, é muito importante acontecer porque vai fortalecendo esse músculo, né, maxilobucal. Às vezes o idoso tem uma prótese mal encaixada, ou causa dor, ou enfim, já tem problemas dentários e aí deixa de exercitar essa questão da mastigação e perde-se muito, porque existem nutrientes que só tem em alimentos fibrosos. Então, por exemplo, a proteína, então conforme a gente vai trabalhando isso em alimentos líquidos, a gente perde essa biodisponibilidade. Então, o ideal seria realmente consumir a carne, consumir os grãos, consumir a fruta, não ficar fazendo suco, não. E nada diferente do que a gente está acostumado. A gente só precisa priorizar e colocar isso na nossa alimentação diariamente, né? Você vê, aqui tem um arroz com feijão. Sim, e eles, por si, aqui o feijão como representante das leguminosas, mas pode ser lentilha, ervilha, grão de bico, eles são muito bem-vindos como uma fonte de proteína também e com alta digestibilidade. Então, falando ali de intestino, a gente tem uma perda significativa quando existe o consumo do leite. E ali eu trouxe alimentos para evitar, porque senão realmente o idoso fica no leite com a bolachinha sempre e aí não sente fome, e aí já comeu alguma coisa e vai faltando cada vez mais os nutrientes. Então, o leite, ele é inimigo aqui dessa proteína? Me explica, eu não entendi bem essa relação. Eu não faço a prescrição de leite em consultório, por quê? Muitas pessoas pensam que, mas é fonte de cálcio. Vamos lá, 100 ml de leite tem 125 miligramas de cálcio. 100 gramas de brócolis tem 513 miligramas de cálcio. Então, é muito bem-vindo essa parte de legumes verdes escuros e verduras também, a couve, a própria rúcula, versus o leite. E ele tem uma proteína que é altamente inflamatória, que é a caseína. Então, além de ser um falso, né? Uma falsa fonte de cálcio, ainda inflama esse intestino. Então, pode ter diarreias, pode ter flatulência. Então, eu não faço a prescrição do leite, não entraria como uma opção. Ok, isso para a turma da terceira idade. Para adultos. Para adultos, de forma geral. De forma geral. Aqui são as fibras que você falou, né? E aí, a gente deve consumir o quanto? E assim, alguns idosos têm dificuldade por conta da mastigação. Sim. De mastigar oleaginosas, né? As castanhas, que elas são mais durinhas para a gente morder e mastigar. Tem alguma orientação em relação a isso? O que é mais macio são as sementes de girassol. Então, elas não são tão duras e servem como fonte de fibra. Tá. O ideal, 30 gramas por dia. Seria o equivalente a uma colher de sopa. Essas fibras, elas são da mesma qualidade, ou seja, podem ser substituídas pelas fibras das folhas, dos alface, agrião, rúcula? Eu gosto de vir aqui, Cláudia, porque as perguntas são sempre muito boas. Obrigada. Existem as fibras que são solúveis e as fibras insolúveis. As fibras das folhas são fibras insolúveis, então elas saem completamente no nosso trato digestório. Então são fontes de fibras distintas, tá? Pode consumir as duas. Consome as duas. Consome as Tá bom, duas. não troca uma pela outra. Tâmara, qual que é o valor nutricional da tâmara? O que é uma tâmara? Tá aí algo que eu amo, que eu faço um bom consumo de, nem sei se poderia tanto ou não, e queria entender o que é a O tâmara. que é um bom consumo, Cláudia? Bom consumo é comer o quanto eu quero. Assim, olha, eu vou te falar que 3 tâmaras por dia. Tá ok. Olha só, cada uma tem cerca de 23 calorias. E o benefício que eu faço a prescrição dentro do consultório é que ela substitui doce. Sim, e muito, né? Você sabe que aqui a gente cortou as receitas com doce, né? Muito de vez em raro a gente pode ter uma coisa ou outra, como na vida, mas a priori
segunda a sexta-feira é sem açúcar. Perfeito. Então a gente está sempre com receita sem açúcar. Hoje, inclusive, eu vou ensinar um bolinho que eu faço em casa. Eu faço para eu e o Ricardo comermos na hora que a gente quer comer um bolinho com um cafezinho. É esse o bolo e fica uma delícia. É rápido e não tem açúcar. E aí eu uso muito a tâmara. Muito bom. E assim, também é uma fonte de fibra e como ela vem substituindo esse paladar doce, é justamente essa isenção do açúcar. A nossa papila gustativa, ela tem um tempo, né, de vida de 15 dias. Então, a adaptação que a gente faz ao nosso paladar demora 2 semanas. Então, o café, por exemplo, eu tomava café com açúcar ou café com adoçante, eu passei a tomar café sem nada. Quanto tempo eu vou sofrer, entre aspas? 2 semanas, porque aí depois você já acostuma. E eu falo isso para algo positivo, mas também acontece o contrário. Então, eu fico numa alimentação mais líquida e pastosa. Em 15 dias, eu já super acostumei com isso. E aí, eu já tenho dificuldade para voltar para grãos, né? Para alimentos mais fibrosos. Então, o ideal é a gente manter uma frequência, né? Eu vou ter tempo de perguntas e respostas com a Tamara, depois desse probleminha aí técnico. Então eu vou te pedir 2 minutos que eu quero vir com essas perguntas e respostas. E aí eu pedi esse momento por quê? Porque eu quero de forma muito pontual te ajudar. Então se você tem alguma queixa, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão relacionada à nutrição, principalmente você que já está aí nessa fase de mais maturidade, passou dos seus 50, você manda a pergunta e eu volto já já. Manda onde? No Vida Melhor Oficial, nosso canal mais fácil. Eu volto em 2 minutos, obrigada. tá bom? Sentou, então vou sentar aqui do seu ladinho. Vamos às perguntas. Produção, se já tivermos perguntas, vamos colocar aqui no vídeo wall. Você que já mandou a sua pergunta, segura. Se não mandou, presta atenção, porque as dúvidas são parecidas. Somos tão parecidos, né? É verdade. Ó, Leon Zaguili está dizendo assim, o café da manhã é realmente necessário? Sempre que como de manhã, passo mal até a hora do almoço. Por isso, na maioria das vezes, só almoço e janto. Pode ser que esse seja um ciclo que se criou para esse paciente. Então, assim, o fato de almoçar muito bem e jantar muito bem faz com que não acorde com fome. Então, precisaria avaliar a idade e se a quantidade de nutrientes está adequada. Se tiver adequado, almoço e jantar... Tudo bem. Tudo bem. Mas se tiver uma falta de apetite, uma falta ali de nutrientes, aí precisa de maior atenção. Legal. Só lembrar de tomar água, né? Porque às vezes a pessoa esquece. Não, água também. é mandatório, 200 ml por hora, que a gente faz uma conta que é assim, 35 ml por quilo de peso. Então, uma pessoa que pesa 100 quilos vai precisar tomar 3,5 litros de água por dia. Uma pessoa que pesa 50 quilos vai precisar tomar... 1,7 kg. Exato. 1,7 litro. Então, assim, você vai... 1,7 litro, são 200 ml por hora acordada, vai ultrapassar. Então, assim, ter a disciplina de tomar água. Legal. Olha, Paola Gomes diz, boa tarde, por que não é recomendado consumir carboidratos depois das 18? Então, é caso a caso, né? O carboidrato depois das 18 vai fazer um pico na insulina. Então, a tendência é acordar com muito mais fome. E o café da manhã, com fome, come pão. Então, pode ser que saia da conduta alimentar. Isso especificamente para quem quer emagrecer, né? A gente trabalharia ali com um aporte maior de proteínas e gorduras. Mas não vejo como um vilão. Se a gente distribui bem durante o dia, não necessariamente é uma regra. A joia. Obrigada, Paola, pela sua pergunta. Vamos para a próxima pergunta, falando sobre alimentação, principalmente pensando na turma da maturidade, a turma que já passou aí dos 50, mulheres na menopausa. A Juliana Silva quer saber, leite vegano, de soja, de avelã e etc., pode substituir 100% o leite de vaca? Pode substituir 100% o leite de vaca, porque aí é muito mais a consistência e o paladar do que o valor nutricional. Então, o leite de vaca ele não é indicado pela inflamação e pela presença da caseína, que esses leites vegetais não têm. Mas aí, no caso, o leite de soja de avelã não vai ter o cálcio que o leite tem. Mas aí você consome de alimentos verdes escuros. Brócolis, por exemplo, como Exato, você falou, couve, etc. Rúcula. Show. Obrigada, Juliana Silva. Próxima pergunta. Vamos lá, a gente vai aprendendo aqui. E, olha, tudo que a gente vai aprendendo, vai colocando em prática, a gente vai ficando cada vez melhor, hein? Reinaldo Lima quer saber. Boa tarde, tenho
68 anos, tirei um tumor do intestino e estou fazendo quimioterapia. O que posso e não posso comer? Tá, você está numa fase bem específica do tratamento, evitar ao máximo alimentos inflamatórios, então eu estou falando dos açúcares, das farinhas, do próprio leite, então escolher como fonte de proteína as carnes, frango e peixe, usar e abusar de legumes e verduras e das frutas também. Então, quanto mais natural for a sua alimentação, melhor. Evitar também produtos industrializados e ultraprocessados. Muito bem. Obrigada, Reinaldo, e bom tratamento e melhoras aí para você, tá bom? Renato Pinheiros, tenho osteoporose, estou tomando leite demais. O que posso comer para substituir? Tem outra fonte de cálcio? Muito boa pergunta também. Atenção especial quando você tem essa condição clínica, a vitamina D. Então, as pessoas focam muito no cálcio e esquecem da vitamina D. Então, se você já tiver feito um exame de sangue, se não tiver, é interessante que faça, porque se ela estiver baixa, não importa a quantidade de cálcio que você está tomando, ele não está sendo absorvido. E as outras fontes, lembra da coloração dos alimentos, alimentos verde escuros. A osteoporose tem cura, Tamara? Tem uma reversão de quadro, aí ela vem para osteopenia, o impacto de um exercício físico também é importante para isso, né? Ajustando esse cálcio dentro do osso, então a musculação é essencial, se tiver a possibilidade, né, de uma caminhada, então o exercício, o movimento é bem importante nesse processo. Perfeito. Obrigada, Renato. Melhoras para você também. E vamos para a próxima pergunta. Lilian Rocha, o que é recomendado comer antes e depois de treinar? Excelente pergunta também, tá recheado de boas perguntas. Antes de treinar, é interessante que você consuma carboidrato. Para quê? Para ter energia para esse treino, para você chegar na sua potência máxima de performance. E depois, é interessante que você consuma proteínas. Para quê? Para repor, né? Isso tudo que foi construído durante o treino. Então, antes, boas fontes seriam frutas. Frutas já têm carboidrato. E se você estiver perto de um almoço, já faz a tua refeição, carnes, frango, peixes e se não tiver, uma boa opção são suplementos proteicos, que não tem o fator alergênico. É verdade que um suplemento proteico, por exemplo, um whey protein, a gente vai tomar depois do treino, ele só vai ter valor como pós-treino se a gente tomar ali numa janela de 40 minutos, uma hora? Não, essa janela é muito maior, chega a ser até 24 horas. Então, claro, atletas de alta performance têm uma janela cada vez menor, mas pessoas comuns que fazem uma atividade, se tiver um consumo adequado no dia, não tem essa perda muscular. Perfeito. Também já me contaram que se a gente quer emagrecer, a gente deveria treinar sem carboidrato, só com a proteína. É verdade ou esse é mito? Depende da adaptabilidade do corpo. Existem pessoas que treinam muito bem em jejum, por exemplo, mas aí tem uma alimentação posterior. E aí essa alimentação pode ser com proteína, com gordura, mas se a pessoa não estiver adaptada a esse jejum, essa baixa de carboidrato, ela vai ter uma perda da performance durante o treino. Perfeito. Aliás, em breve mesmo, a gente vai fazer uma pauta aqui bem séria, falando sobre excesso de treino. Esse final de semana eu fiquei muito triste, muito assustada. Uma sobrinha minha ficou muito mal, foi para UTI por excesso de treino. Uma menina linda, jovem, tá bem, hoje já está indo para casa, graças a Deus, mas eu nem conhecia uma doença chamada rabdomiólise. Eu depois vou ver direitinho o nome, mas é causada pelo excesso de treino, dá uma inflamação, esse líquido que sai ali daquelas fibras musculares, vai para a corrente sanguínea e a coisa é muito séria. A gente tem que conversar muito sério sobre isso e principalmente com os nossos jovens, adolescentes, porque é aquilo que eu falo, né? A internet mostra algo tão difícil de ser atingido para uma pessoa comum, porque muitas vezes usa-se até filtro, e aí a busca por esse corpo perfeito fica uma coisa de louco, né? E às vezes um excesso que a pessoa nem imagina pode gerar aí um problema muito sério, muito grave. Eu posso comentar? Por favor.
esses termos mais específicos, a minha área é mais do comportamento. Dentro do comportamento existe a vigorexia, que é o excesso de treino. E quando a gente fala de bulimia, muitas pessoas associam ao vômito. Então, a pessoa que come em excesso e vomita, mas a bulimia é caracterizada por qualquer tipo de compensação. Então, quando eu não como ou quando eu treino em excesso para compensar um comportamento alimentar, ou quando eu tomo laxante, ou quando eu vomito. Então, tudo isso são distúrbios alimentares que precisam ser tratados com o comportamento. E nessa guerra da comparação, a nossa autoestima nunca sai ilesa, né? Existe um autor, Bruno Gimenez, ele sempre fala isso, quando a gente se compara, e a internet é isso, né? Você fica vendo lá, a nossa autoestima, ela não sai ilesa. Então, o que eu estou buscando de compensação, entre aspas, para atingir aquilo que talvez nem seja possível? Muito sério isso. Vamos conversar mais sobre esse assunto. A Lídia Rodrigues diz assim, ó, amo comer goiabada, doce de leite e outras comidas industrializadas. E queria saber quantas vezes por mês eu posso comer sem ter risco para minha saúde. Muito boa a pergunta. O equilíbrio. Então, se você fizer o consumo semanal e tiver um equilíbrio em relação a isso, eu não vejo problema. Se é algo que você gosta, né? Todos os dias, aí talvez seja interessante avaliar o porquê você busca tanto esse tipo de alimento, porque eles superestimulam, né, nossas papilas gustativas e tem também uma questão neurológica envolvida, de serotonina, dopamina, então o porquê esse comportamento, mas semanalmente eu não vejo problema. Perfeito, Lídia, me convida para comer um bolinho com doce de leite na sua casa, uma vez por mês. Próxima pergunta. Mário Lonardi, os fungos como o champignon, shimeji e outros podem substituir a carne vermelha? São boas fontes de proteína, sim, podem substituir. A questão entraria na quantidade, né? Para a gente conseguir substituir por completo, seria uma quantidade muito maior, um volume de 150 a 200 gramas. Mas se você gosta, não vejo problema nenhum. Maravilha. Adorei a pergunta que vem agora, porque eu também queria saber isso, hein? O Oscar Guimarães está perguntando, ouvi dizer que tomar bicarbonato de sódio como pré-treino é recomendado. É verdade, Tamara? Olha só, eu não tenho acesso a estudos científicos que falam sobre isso. Pensando na lógica aqui, né? O que a gente tem no estômago é o ácido clorídrico. O bicarbonato, ele chega e ele acaba neutralizando esse ácido clorídrico. Então, todo o volume que sai do estômago e vai para o intestino para ser absorvido, ele passa por um sistema chamado sistema tampão, que tem o bicarbonato de sódio. Então, talvez você facilite ali uma digestão, um esvaziamento gástrico. Mas sei lá, isso saiu na internet aí, eu vi, falei, gente, falou que melhora a performance, que você fica um avião para treinar. Tudo que você toma passa pelo trato digestório, então necessariamente vai passar por esse processo. Perfeito. Tamara Hamle, ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica, bioquímica, nutrição funcional, hipnotista. Ai, tem muitos créditos aqui. Ela está no Insta, no Face, no WhatsApp como Tamara Hamle. Você tá vendo aí como é que escreve, Tamara Hamle. O WhatsApp dela é o 11 99551 3888. 11 99551 3888. E o site tamarahamle.com.br à sua disposição. Tá? Obrigada. Muito obrigada. Foi uma alegria te receber e até a próxima. Uma linda semana para você, tá bom? Para você também. Você vem cá